Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura há vários elementos a ter em conta e a evidenciar. Na primeira frase, associar bem o temerás e a forma como que se concretiza o temor do Senhor, cumprindo as suas leis e preceitos. O temor de Deus deve-se traduzir no cumprimento das leis e preceitos. E depois a recompensa desse cumprimento traduz-se por uma vida longa que se prolonga ainda mais nas gerações. Tu, os teus filhos e os teus netos. Portanto, marcar bem esta enumeração das diversas gerações, a geração presente, a geração futura e a geração futura, duas vezes, os netos. O presente, o futuro e o futuro mais longínquo. Tu, os teus filhos e os teus netos. Portanto, a vida longa não é só uma vida que vai até à velhice, mas é uma vida que ultrapassa a barreira das gerações. Depois, na escuta, no que diz respeito aos mandamentos, nós temos 3 elementos que devem ser bem salientados. Israel deve escutar, deve pôr em prática, portanto, escutar os mandamentos, pôr em prática, mas há um outro elemento. Não basta escutar e pôr em prática, é preciso gravar no coração. E isto indica o que será no futuro a vinda do Espírito Santo. É uma lei que não é só ouvida e posta em prática, é uma lei que tem que ser cordial, no sentido de ser gravada no coração. Escuta Israel e cuida de pôr em prática, mas grava no coração. Portanto, não é só fazer exteriormente aquilo que a lei diz, mas isto é o mais importante, é que a lei fique gravada no coração. Depois, de novo, aqui as consequências da observância da lei, tornar feliz e multiplica o povo, não é? Através do cumprimento da lei. Que o Senhor te fez e aos teus pais. Quer dizer, a promessa, se os frutos do cumprimento da lei se reproduzem no futuro, a promessa ela tem raízes no passado. A promessa feita ao povo e aos pais, aos antepassados, aos patriarcas. Depois destacar, naturalmente, muito bem o elemento central e mais importante desta leitura: escuta Israel. Este é o mandamento por excelência. Deus é um. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A tradução não é muito boa. O que significa dizer que Deus é o Deus um. Depois vem o declinar deste mandamento único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todas as forças. O amor de Deus traduz-se numa tríplice forma: coração, alma, forças, assim como os mandamentos têm uma resposta tríplice: a escuta dos mandamentos, o pôr em prática os mandamentos e o gravá-los no coração.
Esta leitura marca a afirmação do sacerdócio eterno de Cristo, em comparação com o antigo sacerdócio do Antigo Testamento, que era em que os sacerdotes estavam marcados pela sua finitude, não era eterno, durava um certo tempo. Portanto, a leitura começa por afirmar precisamente a característica do sacerdócio da Antiga Aliança, que era marcado pela morte, não duravam para sempre. Depois vêm as articulações lógicas, que devem ser bem determinadas na leitura, mas, por isso, porque vive eternamente, esta última parte da frase aponta para a afirmação central, que é: tal era, na verdade, o sumo sacerdote que nos convinha, um sacerdote eterno. E deve ser bem destacada esta frase. E como é que é? Aqui está os dois pontos, não é? Como é que é esse sacerdócio novo de Cristo, eterno, que nos convinha? Aqui estão as características dele. Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não tem necessidade de reiterar os sacrifícios cada dia, por si próprio e pelos pecados do povo, porque é um sacerdócio eterno. O que fez, o sacrifício da cruz, fez de uma vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo. Portanto, a característica do sacerdócio de Cristo é uma, única e eterna. Não precisa de ser reiterado. Portanto, nós quando vamos à Eucaristia, não vamos a várias Eucaristias, nós vamos sempre à mesma, no fundo. A lei constitui sumos sacerdotes, portanto aqui na última frase temos o resumo de toda a leitura, o sacerdócio antigo, mas, como diz o Salmo, não é? Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, que aqui que é uma citação que vem anteriormente, estabeleceu o Filho sacerdote, sumo sacerdote perfeito para sempre. Cá está a tese: Cristo é sumo sacerdote perfeito e para sempre. Portanto, aqui tudo aqui está a explicação daquela que vai ser a afirmação central no sentido, a conclusão de todo o texto. Os antigos sacerdotes eram temporários, mas Jesus inaugura um sacerdócio novo que tem estas características e por isso ele é sumo sacerdote perfeito e eterno para sempre. Portanto, aqui na primeira parte, marcar bem e ter cuidado com as articulações lógicas, destacar esta frase, marcar bem estes dois pontos que vão enumerar aqui as características do sacerdócio de Cristo e dizê-las todas bem ritmadamente, cada uma delas. E no fim, esta parte recapitulativa, sacerdócio antigo, mas, marcar bem este mas, as características do sacerdócio novo de Cristo.